computador oficial. Agora tá. Agora eu estou me vendo. Cadê a apostila do... Coloca 2 na de hoje. Por quê? É porque a capa é igualzinha. Tá bom. Eu fiz o ato de inteligência de manter a mesma capa. Peguei o modelinho, né? Nós estávamos conversando isso. Ah, abriu. Ah. Deixa eu só aproveitar que ele abriu. Para 2 minutinhos, que pelo menos aí a gente já faz completo, né? A Dani vai chamar a Dani para fazer uma aula dessa também? Ela tem que fazer da turma do ano passado dessa. Porque ano passado ela não podia estar. Mas você vai chamar ela? Tem a aula montadinha já, e é o trabalho dela, né? Psicofarmacologia. Ô, Nando, nessa turma não tem mais a palestra da moça da farmácia? Tem, no ano passado a gente não fez, a turma também que fechou. E aí a gente vai juntar tudo e fazer. O problema todo, como a gente está tendo um encontro por mês, é muito conteúdo, eu não estou conseguindo encaixar, porque ele tem que usar 2, né? Um sábado, o dia todo. Mas a gente tem que ter. A psicofarmacologia, eu quero colocar da turma de sistêmica também. Eu acho que eu coloquei só a Sônia, que eu acho que tem um contratozinho e viu as matérias novas que surgiram, né? Tem que mandar para vocês. Ele está entrando agora. A outra vez ele fingiu que entrava e não entrou lá. Agora é Vivar, né? Vai ser Vivar. Vocês têm que colocar na de hoje 2. Tem sobrando para Tem sobrando? Tem sobrando aí? Não. Alguém tá sem? Tá, mas o seu? Não passei para você, Tati? Não, eu achei que era o mês da semana passada, eu esqueci. Tá, não. Tem agora. Eu tenho só mais uma aqui. O que está faltando? Não, ninguém. Está faltando não, né? Eu que achei que disse. Não, então essa aqui deve ser essa Débora, então. Tem. Deixa aqui. Depois tem a... Eu acho que uma loira, né? Pronto, deu certo. Minha mãe, né? Não, é. Aquela Aquela hora ela só tinha vindo naquela aula. Chegou a aula que eu posso morrer, bem assim. Ela parou de vir? Não, ela é outra turma, não é? Quem? Aquela morena, eu esqueci o nome dela aqui. A Cristiane? A Cristiane é dessa turma. Por que dança? Ela precisou faltar semana passada, também não veio hoje. Acho que ela estava sendo filho dela, não estava bem. Faz um tempo que ela não vem. Faz. Eu não posso falar nada, realmente. Eu não tenho a vida. Não, o André agora ele Não, está. você tá vindo. A esposa dele trouxe um dia, a gente entregou ele para a esposa, né? E aí ele começou Agora ele acertou o caminho. Mas Orlando, foi arriscado aquilo. E se ele tivesse falado que estava na aula e tinha pôr no lugar? Você podia ter acabado com essa música, cara. Luiz, eu nunca tinha pensado nisso. Agora, André. Eu estava na aula ontem, falei para ela, olha, meu celular está carregando, você não vai conseguir falar comigo, já se vira e carrega ele. Liga falando, né? Daqui a pouco você vai ligar. Isso é culpa sua, Alan. Não é negócio. Deixa eu falar para vocês que a aula que era para estar aqui, o gato comeu. Não, sério, eu estou abrindo a pasta, aulas, eu mexi nela hoje, mecanismo de defesa do ego, não. Você deseja de verdade, o cara quer deixar do camarada. Achei. Mas eu tava aparecendo ali, não era? Você tá aparecendo? Eu vou ver lá, cara, deixa eu dar e-mail aqui. Mas tá aparecendo a florzinha ali? Aí vai pra lá a hora que abre o micro-ondas. Achei. Achou? Vou falar a nossa do bolo, você fica chateado comigo. Não gostei. Comeu 4 pedaços. Você não gostou, André? Você sabia que é crítica? Passa esse restinho pra turma de cá, então. Fica melhor. Você
Semana passada. André, você não gostou? Passa um a mão na pedacinho minha pra cabeça, turma aí de não cá. tinha como. O negócio tava pulando lá, olha assim. Abri entre eu e o Alex aqui, ó. Ah, agora, estudo sobre histeria. Nossa, tem um bolo aqui, ó. Sei Sei não. não se esse aqui vai Valências que ela ficar inteiro. Pessoal, esse bolo aqui, quem mexer nele vai dar dor de barriga. Ah, Só mas tá não dá liberado depois das 11 da noite. Antes das 11, se mexer nele, tem uma maldição nele. conseguiu um pedacinho. Gente, estudo sobre histeria. Agora nós começamos o nosso texto. Bom, nós estamos aqui, né? Esse que eu falei para vocês. Esse é o texto que eu mandei para vocês. E nós vimos na semana passada esse aqui, da página 35 a 51. E hoje nós vamos ver da 266 a 236. Pessoal, e na semana que vem nós vamos continuar vendo até a 305. Fechamos esse material. Hoje o tema é psicopatologia. Mas psicopatologia não é a matéria psicopatologia, é o texto do Freud, onde ele fala dessa psicopatologia, da histeria. Não vamos nos esquecer do seguinte, nós estamos vendo um texto inicial de Freud, em que Freud escreveu até antes de escrever a interpretação dos sonhos. Então os conceitos que ele está construindo aqui, a gente depois, quando a gente fizer o nosso último encontro, a gente vai ver toda a conceituação psicanalítica sobre a histeria, a gente vai ver que algumas coisas mudaram. Então a gente está caminhando no texto. Então nós corremos o risco de ter alguns conceitos que são antiquados e a gente depois vai revalidando eles. Então, essa segunda parte, isso já está dentro do texto, tá? Então, na apostila de vocês, vocês têm todo esse material que está aqui sendo projetado. Essa segunda parte procura inferir na análise dos processos patológicos alguns determinantes adicionais do sistema fundamentado nas hipóteses básicas. Vamos começar vendo, então, 6 itens no total, ignore o que está em cima, que era da projeção anterior, né? Compulsão histérica, gênese da compulsão histérica, a defesa patológica, e nós vemos o prótons pseudos, os determinantes e a perturbação do pensamento pelo afeto. Vamos ver até onde a gente avança hoje sobre isso aqui. Ficou bonito aqui, a psicopatologia, a psicopatologia da histeria, compulsão histérica, e aí começamos. Freud diz assim: os pacientes histéricos estão sujeitos a uma compulsão exercida por ideias excessivamente intensas. O que vocês entenderam dessa leitura? Os que leram, os que não leram estão ouvindo pela primeira vez. Os pacientes histéricos estão sujeitos a uma compulsão exercida por ideias excessivamente intensas. Compulsão, ideias, é para não ficar todo arrepiado lá, né? Ideias excessivamente intensas. É a mania do histérico de sempre aumentar o grau de intensidade do sentimento, certo? Mas olha um fator interessante. São ideias. Quando a gente olha para o histérico, a gente tem muitas vezes a tendência de imaginá-lo intenso. Não é que ele necessariamente seja intenso. As ideias que ele carrega. É porque essa fala sua, que está perfeita também, mas ela acaba nos levando exatamente aquela posição histérica, histriônica, de eu me apresentar de forma intensa. Então, quando a gente vê essa apresentação intensa, a gente imagina um teatro. O que Freud está postulando aqui inicialmente é que as ideias do indivíduo são intensas. Lembra quando eu falei na semana passada que a dor do histérico ele a vê como mais dolorida do que de fato ela é? Eu quis dizer internamente mesmo. Internamente? Não, então está perfeito. Não é de fora, ele sente muito. Sim. Então, quando ele fala, por exemplo, assim, eu não estou bem, e a pessoa fala assim, mas ele está bem. E ele fala, não estou bem, eu vou morrer por conta disso. Ele termina um relacionamento, ou ele tem uma discordância, alguma coisa, ele traz aquele furacão vindo, e as pessoas têm a tendência de interpretar que é só um teatro. Aquilo para ele é muito real. Então, a proposta de Freud nesse capítulo é entender por que é tão real, de onde vem essa força. Então, a explicação toda vai ser assim: já que é muito intensa, mas a ideia por que é tão intensa? Também. A ideia provocará sentimentos. Porque até eu coloquei para vocês, no texto aí tem, coloquei para vocês como se eu já tivesse mandado para vocês, né? Algumas definições, eu estou avançando aqui para chegar nela. Mas tudo parte das ideias, né? Sim.
quando a gente começa, e está bem lá para frente, né? Que eu faço, parece que está tão pertinho, mas quando a gente coloca a questão da atuação, não, eu mandei no WhatsApp para vocês. Isso eu li. Da atuação, né? O act out, até eu falei assim, a pergunta que foi feita e tal, né? Eu peguei da Rodinesco para vocês verem. É da Rodinesco que eu mandei. Então, assim, quando tiver essa atuação, essa atuação do histérico, ele muitas vezes parece uma simulação e essa intensidade, mas o fator inicial é dentro da ideia. Quer dizer, o que está acontecendo dentro do indivíduo que precisa sofrer tanto? Vamos usar essa expressão. Porque se eu coloco assim, se ele parece sofrer muito, eu carrego novamente o preconceito do tipo histérico teatraliza. Né? Por que o histérico precisa sofrer tanto? De onde ele busca tanta força para sofrer? Essa seria a pergunta que ele começa a buscar uma resposta aqui. Então, por exemplo, os histéricos estão sujeitos a uma compulsão. Se a compulsão é repetitivo, se é repetitivo, eu não consigo parar de repetir. Então, se eu não paro de repetir, existe uma busca acontecendo. O que é curioso é que, por exemplo, nós vamos ver quadros histéricos com aparência de toque. O que é o toque em si? Se a gente pegar uma nosografia, uma explicação psiquiátrica do toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Mas diz que o cérebro fica mandando mensagem várias vezes, né? Foi o que eu escutei uma vez falar. Não sei se tem. Diz que Fica mesmo, que eu sou compulsiva. uma coisa Vai lá na mão. orgânica. É orgânico. Melhor. Mas é porque essa medicina não dinâmica, farmacológica, ela busca a explicação do corpo. Diz que é isso. Eu vi um livro hoje, eu vou pegar esse nome desse livro e mandar para vocês não lerem ele, só quiserem dar uma olhada. Não, eles falavam. Ele está fazendo que é o contrário para ver se a gente lê. Aí a gente lê. É besteira atrás de besteira. Eu comecei a ler, porque assim, ontem na aula alguém me falou de uma paixão de Freud pela sobrinha dele, um incesto. Eu nunca tinha lido sobre o incesto de Freud com a sobrinha dele. Só que a vida de Freud é enorme, longe de ser um especialista em Freud, né? Eu sou um leitor. Aí eu falei, olha, eu nunca ouvi. Eu vi no livro e tal. Aí eu fui buscar, sei lá. Incesto de Freud, paixão de Freud por sua sobrinha, não sei o quê. Não achava nada. Aí eu achei o lado oculto de Freud, uma coisa assim, a obscuridade de Freud. Aí eu falei, olha lá, a podridão de Freud não está aí. Eu vou achar. E não tinha, nem nesse livro não tinha sobre essa paixão do Freud, mas assim, segundo a pessoa que leu, Freud aos 16 anos se encantou por uma sobrinha dele que tinha uns 14, 15 anos. Então assim, uma paixão de adolescente e tal. Mas na verdade o que eu achava era a paixão de Freud pela Marta, pela esposa dele, a forma como ele se encantou por ela. Falei em paixão pela Marta, eu lembrei, parabéns às mulheres pelo Dia das Mulheres. E aí tem uma pergunta que eu coloquei, acho que eu coloquei para vocês, não coloquei? A questão, mulher ou feminino? Coloquei isso, foi para o grupo de vocês? Foi 2018. Não, Foi a turma de 2018, foi nessa turma, né? Só alguns que viram. Porque a questão é, parabéns pelo Dia da Mulher. E aí nós fazemos uma confusão muito grande, porque essa discussão não é psicanalítica sobre a mulher, é uma discussão sociológica, conquistas sociais, direitos iguais, etc. Mas quando você traz isso para a discussão da psicanálise, o caminho é outro. Na verdade, a mulher está assumindo um papel que não é dela, feminino. Ela está assumindo, se ela está assumindo um papel masculino, quem que está ficando no lugar feminino? Vamos ver. Eu não quero polemizar, não estou levando para essa discussão. Para os sociólogos aqui, né? Vamos ver. Mas vamos, só para deixar isso aguçando. Se eu, mulher, me arvoro, tá certo, né? Isso, no sentido de... Né? Eu assumo o local, aliás, das ciências sociais, né? Eu assumo o local que eu entendo que por direito é de igualdade com o homem. Olha, começamos o primeiro problema, direito de igualdade com o homem. Já começou errado aí. Se homem e mulher são iguais, eu não tenho homem e mulher, eu tenho um ser humano. Não tem gênero, né? Eu não tenho gênero também, eu tenho um ser humano. Então, se eu falo, não, tem gênero, eu tenho masculino e feminino, opa, então já não é igual. Então, quando eu parto para esse campo, que eu vou me lançar no local que não é o meu e busco o outro, perfeito, eu tenho esse direito? Claro que eu tenho. Mas quem ficou lá naquele outro lugar?
quem que está assumindo o lado do feminino? E aí nós passamos a ter o masculino assumindo posições femininas. Ok, é legítimo, são escolhas. Quais são as consequências? Vamos brincar aqui com o Forbes, né? O Forbes trabalha uma psicanálise em se discutir a atualidade. Ele questiona o Édipo, no padrão, ele vai chamar de Édipo vertical. Ele vai dizer assim, nós estamos numa sociedade horizontal, onde essa construção edipiana está minada, está afetada, tem que ser rediscutida. Mas quando eu faço esse caminho, eu tenho uma nova sociedade, uma nova forma de valores, uma nova internalização de conceitos. Como é que a biologia, junto com a psique, vai se comportar em relação a isso? Não sei. Isso é uma discussão bem pesada, só os grandões estão discutindo muito isso. Não sei se vão chegar a alguma conclusão. Eu falei já para vocês da discussão do Forbes, que é essa postura, e do Renato Mezzani falando sobre isso, né? A posição, eu acho mais legítima, mais degustável, palatável a posição do Renato Mezzani. Ele é bem. Mas ele tem aquele jeitão nietzschiano dele, né? Você olha assim, fala assim, é o Nietzsche falando, né? Não conheci o Nietzsche pessoalmente, eu não sou tão velho quanto o Sérgio. Se fosse o Sérgio, ele deve ter conhecido. Mas eu imagino que o jeito do Nietzsche era aqui, né? Não, depois que o Sérgio aprontou comigo ontem gravando, eu tenho que gravar alguma coisa como o Sérgio. Voltando aqui para a nossa frase, tá? Joguei ali no ventilador para vocês, né? Então, parabéns ao Guilherme por conquistas sociais. Como psicanalista, eu pergunto, será que a mulher está num lugar confortável para ela? Não. E será que o homem se coloca num lugar confortável? Não precisam ter... Esse negócio de dia é ridículo, né? Coisa assim, né? O Dia Internacional. Só que eu queria O que quer? Na verdade, é para o comércio, né? É mais um Dia das Mães, né? Mas voltando para cá. Eu joguei o queijo que eu achei lindo. Aquilo me... Não, é uma homenagem. Mas eu não hoje. Todo dia. eu acho que pegou um jeito. Eu estou cutucando ela, porque ela que dá as ciências sociais. Então eu vou deixar ela assim com a língua. Solta a língua. Quando eu cheguei aqui em Londrina, eu apresentei um projeto para uma professora da área de ciências sociais da UEL, um projeto de Maria da Penha, e um projeto de atendimento às mulheres, da agressividade masculina, e lá em Brasília, a minha discussão com os homens violentos, a minha teoria é de que não existem autores de violência. Todos são vítimas, todos estão dentro dessa estrutura. Então, todo o trabalho que eu tinha com os homens violentos, eu via vítimas de uma história. Então, eu não tinha um mal personificado. Não sei que eu tivesse psicopatas diante de mim, mas eu tinha pessoas que aprenderam a resolver o problema batendo. Eu tinha pessoas que aprenderam a resolver o problema quebrando a casa, arrebentando outra pessoa. Então, do nada, isso cobrado a vida toda deles, de repente eles se encontram com uma sociedade que diz assim, não pode ser violência doméstica, e eles estão desarmados. Assim, não é que eles estão certos. Então tem que... Não, mas eles estão desarmados. Então, a minha proposta para os promotores lá era assim, doutor, ao invés de colocar uma pena para ele, que a pena seja fazer intervenção por 6 meses de terapia de grupo, a gente chamava de grupos temáticos. E era incrível, depois de 6 meses de intervenções semanais, a mudança desses homens, o reconhecimento da postura deles, né? Porque ele sempre vai voltar Piorava. Piorava no sentido de que, assim, precisa haver um limite, isso é inquestionável, não precisa haver o tratamento, né? Aí quando eu cheguei a apresentar isso para essa professora, que na verdade ela era colega de uma colega minha, uma antropóloga, ela falou assim, mas você sabe que sua visão de violência doméstica não tem nada a ver com a nossa visão de violência doméstica. E eu nunca tinha pensado. Porque assim, eu estava tão focado nessa visão do acolhimento, de resolução, de mediação de conflitos. Eu trabalhava com justiça restaurativa, a justiça restaurativa não pode ser imposta em violência doméstica. Eu tentava buscar uma nova construção, aí eu localizei a justiça terapêutica. Quer dizer, o viés seria a dependência química, que se trata com justiça terapêutica, e usar o mesmo mecanismo para a violência doméstica. E então aí haveria o papel não de mediação, mas o papel de resolução. Eu falei assim, não, nas ciências sociais nós discutimos desse formato. Homem que bate mulher, ele está totalmente errado, tem que ser criminalizado. E assim, aquela postura, que é a postura do Conselho de Psicologia quando ele fala da questão do pedófilo, quando sai a resolução dizendo assim, o que é a pedofilia? E aí você vê algumas pessoas que são tratados como pedófilos, por exemplo, eu atendi um caso, o rapaz classificado como pedófilo, sendo punido como pedófilo,
E era uma pessoa totalmente imatura, uma criança no corpo de um adulto, que não minimizava nada no efeito social do que aconteceu. Ele se expôs com crianças, então assim, não minimiza isso. Só que entendeu o que está acontecendo com ele, parece que faltava esse olhar para o promotor, para o juiz, né? Então, voltando para cá, a gente pode no WhatsApp continuar essa discussão aí até, né? Mas olha, Freud começa a dizer assim: começarei pelo estudo dos fenômenos que ocorrem na histeria sem que lhes sejam forçosamente peculiares. O que antes de mais nada chama a atenção de qualquer observador da histeria é o fato de que os pacientes histéricos estão sujeitos a uma compulsão exercida por ideias excessivamente intensas. Ele vai começar a explicar várias coisas sobre isso aí e ele vai chegar a alguns conceitos aqui. Eu vou avançar um pouquinho a tela, chegando nessa divisão. As ideias excessivamente intensas também ocorrem normalmente. Ele começa a dizer o seguinte: só o histérico tem ideia intensivamente, excessivamente intensa? Não. Nós passamos por situações traumáticas, nós passamos por situações apaixonantes e a pessoa não histérica, dentro de uma dita normalidade, elas terão ideias excessivamente intensas. Mas ele vai dizer assim: só que essas ideias, com o passar do tempo, elas diminuem. Ela passa por um tempo só e acaba. Elas conferem individualidade ao ego. Elas não nos surpreendem quando conhecemos seu desenvolvimento genético. Quer dizer, algumas pessoas são mais intensas, algumas pessoas são mais pacatas. Então, assim, ele começa a dizer assim: isso não é uma novidade. O histérico está usando um mecanismo que é de qualquer pessoa. Ele está querendo dizer que todo mundo pode ter ideia intensiva. Isso. Ah, tá. É normal. Esse sintoma, essa forma compulsiva que a gente atribui ao histérico, ela é normal para qualquer pessoa. Compulsiva, histérica, num temperamento, num comportamento totalmente normal. Bom, se é normal para todas as pessoas, para qualquer pessoa, por que o histérico, por que atribuir ao histérico essa diferenciação? Ele começa a dizer assim: a compulsão histérica, ela, diferente da normal, ela é ininteligível, incapaz de resolver-se pela atividade do pensamento e incongruente de sua estrutura. Então tem o mesmo grupo, a mesma forma de lidar com a realidade, só que quando o histérico está no comportamento histérico dele, essas ideias excessivamente agressivas que passam a acontecer, intensas, elas não são inteligíveis. Não dá para entender. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que chega no hospital e leva o filho para ser atendido numa emergência, e a emergência não atende. Então, que ele pega uma cadeira, quebre o vidro, avance no policial e faça, né? É compreensível, é inteligível. Depois, ele fala: nossa, fiz besteira, mas eu estava dominado por emoção. Tudo aquilo acontece. O histérico faria a mesma coisa para não resolver nada, por uma situação simples, que não seria necessário tudo isso. Por isso passa a ser ininteligível. Quer dizer, não dá para entender por que ele faz isso. Não dá para entender porque ele é incapaz de resolver os problemas do pensamento dele. Quer dizer, por mais que o histérico pense sobre os problemas, intensifique, ele não chega a uma solução. Ele cria novos problemas. E é incongruente. Ele vai dar uns exemplos bem interessantes que dá para a gente compreender bem sobre isso. Esse é o texto que a gente não vai ler, mas onde ele trata disso. Também as nossas ideias normais, excessivamente intensas, são muitas vezes impossíveis de solucionar. Então ele fala assim: isso que a gente está atribuindo ao histérico, a gente vai achar também no normal. Aí vai dizer: mas o que torna isso doentio? O que torna esse comportamento adoecedor? Se a experiência, essa aqui me atrapalhou até a ler, né? Não nos demonstrasse que nas pessoas saudáveis tal compulsão só persiste por um breve espaço de tempo depois de uma ocorrência, desintegrando-se gradativamente, a persistência da compulsão é, pois, patológica e indica neurose simples. Quer dizer, essa compulsão, esse comportamento compulsivo de ser invadido por ideias intensas, quando se torna compulsivo, repetitivo, e eu tenho isso como um padrão, isso é neurose. Uma neurose simples, mas é neurose.
Entenderam como é que ele começa a fazer diferença? Então, na verdade, o neurótico é uma pessoa que tem um comportamento dito normal, mas desproporcional, de forma compulsiva. Ele repete. O histérico é neurótico. Então, lembra, eu tenho 3 estruturas. Dentro da neurose eu vou ter histeria. Aqui ele está construindo o conceito de histeria. Ele ainda está na fase de misturar histeria com obsessão. O Freud, nesse momento, ele ainda tem a teoria mista. Eu tenho o neurótico obsessivo, eu tenho o neurótico histérico e eu tenho a neurose mista. E aí ele ainda está discutindo se os obsessivos seriam classificados como neuróticos ou teriam um pé na psicose. É uma discussão que ainda está travando nesse momento. A gente está no século XIX ainda. E eles têm um pé na psicose? Não. Depois se percebe que não. Mas nesse momento Freud ainda está na dúvida. Qual que é a Eu tava diferença? perdido. Não tem. Qual que é a diferença um do outro? Do obsessivo neurótico? Deve ser você pouca vai ter- coisa. você- pra- Não, pouca coisa. É um numa ponta da mesa, outro na outra ponta. Enquanto um é oral, é fálico, o outro é anal, controlador. Enquanto um desvenda o segredo do outro para ser desejo do outro poder manipular o outro tenta controlar a si mesmo ou controlar o ambiente que está. Enquanto um sofre no corpo ou teatraliza, histriônico, o outro sofre no pensamento e desloca o pensamento. E desloca para um objeto. Então, ao se sentir desorganizado, o histérico, ao se sentir desorganizado, ele explode, é intenso. O obsessivo, ao se sentir desorganizado, ele pega toda a organização que ele precisa ter e lança em um objeto. A Tati perguntou do obsessivo e psicótico. Ah, é teu obsessivo psicótico? Desculpa, eu pensei que era teu histérico. Não, por histérico. Ah, é? É quase uma razão emoção, assim, é bem Não, porque tipo, assim, Orlando, tanto o obsessivo quanto o histérico, eles são neuróticos. Sim. tá dentro da estrutura. Histeria, obsessão não é estrutura, a estrutura é a neurose. Então, fala do esquilinho. Agora é importante. Volta É. de novo. Vou falar, é o seguinte, eu sou visual, ela também. Eu também. Então, quando dá texto corrido assim, eu fico sempre tentando jogar num esquema. Se você jogasse, eu também, é só uma sugestão, não é que é pra você fazer isso, mas se jogasse num esquema, eu entenderia muito mais rápido, porque eu fico buscando uma forma de colocar de forma que eu entenda que é esquemático. Eu vou fazer uma brincadeira, mas vocês querem que desenhe, né? Mas é isso aí, a carinha triste, a carinha feliz. Mas assim, só pra gente recordar. Quem quer que desenhe? Ih, André, eu estou tentando ver se eu com lápis eu resolvo isso. Mas olha assim, isso é uma recapitulaçãozinha estrutural. Lembra do Édipo? Então, no Édipo há um diferencial em que a minha estrutura ela é realizada. A minha estrutura ela poderá ser neurótica, psicótica. Se você tivesse feito isso bem há mais tempo dessa Então, eu já teria entendido há muito mais tempo. Eu fico tentando Vamos toda hora imaginar o buscar, seguinte, sabe? Pra mim é memória fotográfica. Na totalidade das pessoas, as pessoas terão uma estrutura única. Então eu não tenho alguém que é 10% neurótico. Né? Não. Eu tenho uma estrutura. Lembra? Lembra da moleira? Uma vez fechado. Então, assim, é por isso que a psicanálise lacaniana, que faz essa leitura em Freud, ela é estrutural. Por que ela é estrutural? Eu não faço mudanças de estrutura. Uma vez estruturada, eu passo a ter, então, a minha casinha. Então, vamos imaginar que isso aqui é casinha. Lembra que a gente aprendeu na escola? A casa dos decimais, a casa das dezenas, das centenas, do milhar, né? Unidade, dezena, centena. Lembra disso? Então vamos entender o seguinte, nós temos 3 casinhas. A casinha do neurótico, a casinha do psicótico, a casinha do perverso. Daqui é para desenhar. A forma dessa casinha, o local dessa casinha, o endereço dessa casinha é decisivo. Uma vez dado o endereço, é para sempre. E o que traz o endereço dessa casinha é o Édipo.
É a internalização do não do pai, né? Que é o que Lacan vai chamar de nome do pai ou o não do pai. É o limite, a restrição. Que é a castração. É a castração. Uma vez que o não é internalizado, todo aquele processo edipiano acontece, né, com o menino e com a menina, da interdição paterna. A interdição, lembra que a gente brinca assim? Eu nasço da mãe, vivo com a mãe, me crio a partir da mãe, não tenho desejo próprio, tudo em torno da mãe. Nesse contexto, eu preciso que alguém me tire dos braços do desejo da mãe. Eu preciso e a mãe precisa também. Então a mãe anuncia uma figura interditora. Lembra? A criança e a mãe vivenciam uma paixão para a vida toda. Se ninguém intervir, será para a vida toda. Nós nascemos para sermos psicóticos. Então, se a gente fala assim, para que a gente nasce? Para ser psicótico. Por quê? Porque no momento em que a criança nasce, a mãe se realiza. A mãe, mulher, na sua formação psíquica, se estrutura na falta do falo, do pênis. Lembra? Toda a questão de piano. E quando ela tem um filho, principalmente se ele é menino, o pênis dela, o falo dela, a força está na criança. Então, a partir de agora, ela detém o poder. Ela não tem falta, ela está completa. Então, essa criança realiza completamente ela. Então, se a gente falasse assim, sabe aquela história de ladeira abaixo? Se você jogar um bêbado lá do alto da montanha, ele só vai parar a hora que tiver o chão. Esse relacionamento mãe e filho é para a vida toda. A não ser que essa mãe nomeie alguém, que a gente vai chamar de pai. Ao nomear alguém, essa criança, em dado momento da vida dela, percebe que ele não é a única paixão da mãe. Mas E a que mãe, não é a mãe também, né? Não é. no primeiro momento, ela se constrói corpo, mas ela ainda é objeto junto com a mãe. O desejo não é dela, o desejo é da mãe. Aos 3 aninhos, ela continua no desejo da mãe. E ela vai permanecer a vida toda. Só que se ela passar a janela, vamos pegar a Gardner, né, como psicólogo que trabalha com o conceito de janela. A janela, essa janela edipiana vai fechar. Ela não fica aberta para sempre. Sabe aqueles filmes que tem portal, o portal fechou, o cara não passa. Esse é o quê? 3 ou até De 5? 3 até 5, 6 anos de idade. Ah, tá. Então, nesse momento, esse portal, vamos chamar assim de portal, está aberto. E é um momento em que a criança precisará evitar a mãe. Ela precisará abandonar a mãe. Só que ela não quer. Então tenta imaginar esse quadro. Ela não quer abandonar. Se ela não abandonar a mãe, ela não cria desejo para ela. Ela já tem desejo. Se eu já tenho desejo do outro, que me realiza, que faz tudo que eu quero, porque é o meu desejo, é a harmonia, eu já me construí corpo. O corpo já está construído. Mas é um corpo cujo desejo é o da mãe. A imagem que se forma é a imagem da mãe. É o olhar da mãe que me constrói. No momento em que eu percebo que a mãe tem alguém, é o momento que acontece o corte. Nesse momento, Eu gosto de pensar, porque pra mim na minha cabeça é sempre visível, tipo como se fosse uma tesoura mesmo cortando um um cordão, corte. assim. Sim, Um cordão umbilical. o corte há um rompimento. Aham. Esse corte, essa tesoura, esse cordão que se corta, ele faz o seguinte caminho. Para o menino, essa é uma visão bem vamos trazer a freudiana, né? Não está falando de Freud aqui, não vamos trazer tanto a lacaniana. Né? Mas assim, nesse momento, esse menino, ele está focado no pênis. Por que ele está focado? Porque biologicamente ele está sentindo o pênis. Não é uma coisa, tem destino. também, né? Menino ou menina, mas vamos pensar no menino. Nesse momento, o menino está focado no pênis. Porque é a zona erógena. Aí vem, o menino está focado naquela parte do corpo. Então esse menino está numa construção da psicossexualidade dele. Então nessa construção da psicossexualidade, esse menino foca no pênis como sendo todo o erotismo dele. A vida dele está ali. Só que ele já fez a seguinte comparação. Ele já comparou que ele, criança, tem um pênis do tamanho. E qualquer pessoa que seja maior que ele, tem um pênis maior que ele. Mesmo que ele não veja.
Então, porque alguns falam assim, então não pode tomar banho perto de criança. Não pode. Não tem nada a ver. O processo é de analogia, a criança deduz, ela vai construindo uma realidade. E vamos pensar, a realidade que é construída dentro é que vai dar a cor do que é fora. Nós não vemos o mundo tal qual o mundo é, nós vemos o mundo tal qual construímos dentro da gente. Então esse menino começa a construir uma realidade dentro dele, uma realidade de possibilidade de perder o prazer dele. Quando ele faz isso, ele encontrou o gancho para ele liberar a mãe. Então, por amor ao pênis, por amor a si mesmo, ao próprio prazer, ele abandona a mãe. E quando ele faz esse caminho, é o que Lacan vai dar agora, começa a construção do simbólico. Esse menino começa a se construir, ele já se construiu como corpo. Agora ele começa a ter o desejo dele, porque ele tem medo que esse interditor agrida ele. E no relacionamento dele com o interditor, ele faz a seguinte analogia. Bom, já que ele tem a minha mãe, então ele é forte. Eu não posso enfrentar ele, senão eu perco o meu pênis. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser igual a ele. Identificação. E vou buscar o que eu gostava nela, não mais nela. Eu vou simbolizar. Não é a aparência da mãe, a beleza da mãe, o desejo da mãe. Não é nada. Agora ele começa a construir o desejo dele, simbólico. Na falta. Já que ele rompeu com a mãe, agora ele sente falta. Do que ele sente falta da mãe? Ele simboliza. Pronto. O menino agora, antes ele era falo da mãe, fala é falta. Agora ele não é mais falo da mãe. Ele começa a ter um falo. Ele começa a ter uma falta, que é a mãe. Depois vai dar origem à questão do objeto A. Né? Mas assim, nessa construção, se o menino passou esse momento e a janela edipiana fechou, ótimo. Ele construiu-se sujeito. Então aqui nós temos um sujeito ocorrendo. Ele é sujeito e eu temos neurótico. Certo? Agora, se nessa janela edipiana ninguém interditou, ele continua sendo o falo da mãe. Então, quando ele faz isso, ele se vincula completamente à mãe. É o objeto, a relação com a mãe, ela é uma relação doentia, onde ele não se torna sujeito e ele fica em busca do pai, em busca do interditor que não existe, para ele poder ser alguma coisa. E essa busca vai dar para ele uma estrutura psicótica. Na visão psicanalítica, o fato de eu ter uma estrutura psicótica não diz que eu sou psicótico. Essa é uma discussão lacaniana, quer dizer, eu terei psicóticos com estrutura psicótica que terão uma vida normal, que nunca vão enlouquecer pelo estilo de vida que tem. Então, a pergunta que é feita é assim: existem psicóticos que não alucinam, que não deliram, que nunca tiveram surto psicótico? Sim. Então, são pessoas que desejam o desejo do outro, que vivem em torno do outro, a felicidade do outro, constrói tudo a partir do outro, não a partir de si. O problema é que isso também toca em padrões neuróticos, porque nós vamos achar neuróticos cuja interdição foi fraca e estarão aproximados. Então nós temos espectros, limites. Então quando a gente fala assim, neurótico, nós não temos então todo mundo, você pega a humanidade toda, todo mundo divide em 3 grupinhos, não. 3 grupos, mas esses grupos são enormes, a diversidade de comportamento, de forma de encarar a vida, de quanto é sujeito de si mesmo. Nós vamos encontrar neuróticos que não conseguem lidar com o próprio desejo, não conseguem identificar, mas num processo de resiliência, num processo de terapia, num processo de autodescobrimento, eles podem se aproximar mais disso. Entenderam? Aí nós temos uma estrutura, né? A estrutura neurótica, a estrutura psicótica, e nós também temos a estrutura perversa, que quando o pai não é internalizado, eu queria aquela arminha. E a identificação biológica não minimiza isso? Não tem papinho. Não, biológica? A identificação biológica, o menino com o pai não minimiza. Não, porque nesse momento o menino não está de olho no biológico. Lembra, a construção é interna. Obrigado, muito obrigado. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, que o menino ou a menina se identifica, o menino tem pênis e a menina tem pênis, essa construção não está acontecendo. A menina não constrói aos 3 a 5 anos que ela não tem pênis. Porque como é que eu não tenho se eu sinto? Então a menina tem pênis.
E como que é essa intervenção com menina? A Porque o menina- menino é normal, ele vai querer mesmo olhar pro pai e ser igual. A menina, no momento que isso acontece, ela desenvolve raiva da mãe, porque essa mãe criou ela. Freud vai dizer castrada, sem pênis, né? Mas depois isso vai ser aprimorado, vai ser melhorado, a Klein vai trazer novos conceitos sobre isso, apesar que o conceito de piano de Klein é diferente, mas recordar o local, deu uma secadinha. Agora, a menina, o que ela vai começar a fazer? Ela desenvolve raiva da mãe, inveja da mãe, porque a mãe tem alguém que confere o pênis que falta a ela. Raiva porque criou ela em falta. Inveja porque agora, mas não é uma inveja, eu quero, é inveja no sentido de vou imitar. Então, quando ela faz isso, automaticamente, olha, a identificação que não era do menino com o pai, automaticamente ela faz a identificação com a mãe. E ela não quer perder o amor do pai. Então a briga da menina é pelo amor do pai. Enquanto a briga do menino é para manter o falo dele e simbolizar a mãe, a menina não deseja perder o amor do pai. O reconhecimento de que ela é alguém, já que ela não tem o falo. E se ela não quer esse amor do pai, então é o que você falou, não teve essa intervenção. Então, se não tiver interdição, ela está vinculada à mãe. Se não tiver interdição, ela vai estar vinculada à mãe. Aí nós temos a psicose acontecendo. Que fica na mesma coisa. Agora, a construção de identificação é que depois vai me dar força, tônus, conceitos de gênero, de identificação, do que é meu corpo. E aí o problema é que a gente vai atrelando por questões sociais, culturais, vai atrelando isso à sexualidade, vai atrelando isso a comportamentos, vão surgir transtornos, e a gente coloca como se fosse um pacotão só, sabe? Aquela coisa que você fala, é uma coisa só, e não é bem assim. Então quando você vê, por exemplo, uma pessoa que diz assim, eu sou um homem no corpo de uma mulher, eu sou uma mulher no corpo do homem, isso é transferido como o quê? Como se fosse um conceito de sexualidade. Não é um conceito de sexualidade. Redundará, socialmente falando, numa questão sexual, socialmente falando. Mas o mecanismo desencadeado nas emoções dessa pessoa são os mecanismos de um transtorno dismórfico, onde o indivíduo não aceita o corpo dele, de identificação. Nós temos outras coisas acontecendo nessa criança, nesse adulto agora, que não estão intimamente ligadas à sexualidade, mas que vão redundar em sexualidade. Então você vai encontrar pessoas, por exemplo, homens que fazem cirurgia, se transformam em mulheres e não são homossexuais. Se casam com mulheres, não tendo mais pênis. Você vai encontrar mulheres que se masculinizam, se tornam masculinas, porque se veem no corpo masculino e não têm desejo por mulher, têm desejo por homem. Então nós não temos o caminho da sexualidade acontecendo nessas situações. Só que como é que a gente fala isso numa sociedade que estigmatiza, tem preconceito, que coloca tudo no mesmo pacote? Como as pessoas precisam... Aí vem outro conceito interessante, que é de autoestima. A autoestima me fala do pertencimento, a autoestima me fala de me reconhecer no lugar onde eu estou. Essas pessoas buscam qual é o meu lugar. Uma comunidade, pertencer a algum grupo, né? Precisamos pertencer a alguém, sermos aceitos. Então, o lugar que aceita essas pessoas vai ser um lugar que também a sexualidade está sendo discutida. E vira um pacote, né? Vira uma feijoada, onde você tem pé de porco, orelha de porco, feijão, couve. Aí você fala, mas o que tem uma... Fica uma delícia, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Né? Entendeu? Mas só... Receita da feijoada. Mas assim, só para entender, então, uma vez formada essa estrutura neurótica, agora nós estamos dentro da estrutura neurótica. A estrutura neurótica, a forma como aconteceu a interdição, vai me dar uma forma de lidar com os meus problemas. Então eu poderia lidar com os meus problemas. Lembra que a gente viu a história da psicossexualidade? Olha, a criança nasce, fase oral, fase anal, a gente vai chamar isso aqui de fase fálica, temos a latência, depois nós temos a fase genital. Lembra que nós vimos que nós amadurecemos nas zonas erógenas? Opa, aqui é um erro. Rolando, só para ficar perfeita essa tabelinha, coloca as datas da idade aí, ensino geral. De 0 a 18 meses, né? De 18 meses a 3 anos aproximadamente, de 3 anos a 5 anos aproximadamente também,
E aqui nós temos de 5 anos a 11 anos também, aproximadamente. Tá? E aqui nós já temos a fase genital até os 18, 21, e hoje nós estamos num processo de adolescências funcionais. Né? Nós temos adolescentes de 40 anos, mas já fechou a estrutura, já fechou a psicossexualidade. Então, assim, nós temos até o final da adolescência o momento em que a psicossexualidade me constrói. Então, o que vai acontecer? A gente não pode perder esse foco, porque esse é o foco que... Isso a gente está trabalhando na teoria como um todo. Nós fugimos do texto, não fugimos do assunto do texto, mas fugimos do texto porque ele está caminhando como Freud vai construir isso. Mas olha só, na teoria como um todo padrão é assim. Eu construo o meu mundo a partir da minha vivência. Eu vou vivenciando o mundo. E a partir dos meus contatos com o mundo, das minhas percepções de mundo, de todas as... A palavra fugiu. Todas as... Tato, audição, visão, todas as minhas... Sentidos. Todos os meus sentidos, isso. Todos os meus sentidos do mundo são a forma de eu captar o mundo. E eu vou construindo o mundo por meio do erógeno, que é prazeroso. Então, o bebê, o que é erógeno, o que é prazeroso, o que causa prazer nele? É o toque, é o cheiro, é o mamar. Tudo isso vai construindo dentro dele uma forma de lidar com o mundo. Ele vai gostando do mundo. Então, ele vai experimentando prazer e desprazer. Ele vai descobrindo que é possível suportar o desprazer desde que haja a promessa do prazer. Olha, isso já está construindo dentro de mim uma forma neurótica de viver, uma forma madura. Eu suporto a frustração desde que eu saiba que ela acaba. E quando ela acaba é agradável. Então o bebê suporta não mamar se ele sabe que ele vai mamar. Se ele sabe que ele não vai mamar, ele tem dois caminhos. Ele entra em desespero, ele caminha para um processo de morte. E alguns bebês caminham nisso, a teoria do apego trabalha exatamente essa discussão sobre isso. Ou ele chora até se esvair de tanto chorar, né? Dorme de cansaço. Então, a criança começa a construir a forma de lidar com o mundo desconhecido, gostando e não gostando. Então ela vai avançando. A questão é que em algum momento dessa psicossexualidade, dessa montagem da minha estrutura de conhecendo o mundo, em algum momento acontece uma fratura, uma pancada. E quando a pancada acontece, aquele indivíduo, ele simplesmente retrai para um momento de segurança. É como se eu estou vindo aqui eu descubro um problema, aqui é a minha segurança. Então eu retorno e aí eu crio um jeito neurótico de resolver os problemas. Agora eu sou um homem de 50 anos de idade, eu enfrento um problema e eu não enfrento o problema como alguém da maturidade de 50 anos. Eu tenho uma casa segura, que talvez tenha os meus 2 anos de idade, meu 1 ano de idade, os meus 5 anos de idade. Depende de quando aconteceu algo que trouxe para mim uma fixação. Quando Freud constrói isso, ele vai construir isso como caráter. Então nós somos pessoas cujo caráter foi montado baseado na nossa história de vida. Então nós podemos ter um caráter oral, anal, fálico, latente, infanto-juvenil ou genital. Então, é o nosso caráter, é o nosso jeito de ser. Ele é fixo? Praticamente fixo. Por quê? Isso vai dar o meu jeito de ser. O famoso jeitão. Tem a história do Joãozinho, né? O professor chegou, pegou um besouro e falou assim: o que é isso, gente? Aí o Joãozinho falou assim: ninguém acertava o que era. Aí o Joãozinho disse: besouro. Parabéns, Joãozinho. Por quê? Como é que você sabe que é besouro? Pelo jeitão. Então, assim, pelo jeitão a gente reconhece um pouco do caráter. Agora, olha só. Quando eu sou uma pessoa muito cobradora do outro ou de mim mesmo, quando o mundo externo me afeta ao ponto de bagunçar minha vida e por isso eu preciso me organizar, em que fase da minha vida deve ter acontecido uma fixação? Anal. Então o que se percebeu é que as pessoas de 18 meses a 3 anos fixada nessa fase, elas terão uma forma neurótica, tudo dentro da neurose, uma forma neurótica de se resolver. É uma forma incontrolável. Ela é não só compulsiva, repete, mas ela é obsessiva. Me invade. Eu não consigo me controlar. E aí, como eu preciso buscar o controle, eu começo a controlar as coisas fora de mim ou as outras pessoas, mas eu preciso controlar.
Então, o que começou-se a perceber que é um grupo de histéricos cuja fixação é oral ou fálica. Então, nós temos neuróticos que caminharão na forma de lidar com as suas neuroses conforme a sua psicossexualidade. Então, Freud agora, voltando agora para a histeria, ele está tratando aqui de patológico. Nós resolvemos as coisas de uma forma explosiva, intensa, isso depende do meu caráter. Né? Caráter não é a índole que a gente chama de caráter na psicanálise, é essa estrutura, minha caracterologia, a minha personalidade. Não é temperamento. Temperamento não tem como mudar. Eu nasço com ele. O caráter eu posso moldar. Existe caráter ruim nesse sentido? Sim. Mas assim, espera um pouquinho. Esse caráter é bom, esse é ruim? Não. Eu posso ter o caráter oral sendo bom e posso ter o caráter oral sendo ruim. Todo caráter tem seu lado bom ou ruim. Isso é uma questão social. Agora, se eu tenho um jeito de fazer as coisas e esse jeito é doentio, é isso que Freud está discutindo. Assim, existe um grupo de pessoas cuja fixação deve ter situado aqui ou aqui, e essas pessoas desenvolvem patologia. Se a experiência não nos demonstrasse que nas pessoas saudáveis tal compulsão só persiste por um breve espaço de tempo, quer dizer, eu sei intenso, é normal. Aconteceu algum problema, levei um escorregão, levei um susto, estou com medo, então eu ajo desproporcional, depois eu volto ao normal. E as pessoas que vivem assim, o tempo todo, com tudo, de forma desproporcional, inteligível, incongruente, é isso que o Freud está discutindo. Essas pessoas estão numa estrutura neurótica, porque no Édipo houve a interdição. Então, no Édipo houve o corte. Então, por haver o corte, a figura de pai foi internalizada. Ok, então não são psicóticas. Se nessa estrutura neurótica agora, essas pessoas estão sofrendo de forma compulsiva e irracional, por que elas estão agindo assim? E aí Freud começa a fazer observações. Posso avançar ali? Se fosse mais claro? Eu queria falar, mas é uma coisa minha, não sei se as pessoas têm dúvida, porque eu fiquei muito confusa quando eu aprendi isso. Quando falava psicótico sempre vinha na minha cabeça o psicopata. Não sei se é uma coisa no sentido da voz, da fala, sei lá, mas não tem nada a ver. Por isso que é bom a gente... É no perverso psicótico. Isso, por isso que é bom ao invés de usar o psicopata... O psicopata, desculpa. Eu sempre confundo. Eu sempre confundia, eu falava psicótico, vinha o psicopata na minha cabeça, e não é, porque o psicopata é um perverso. O lápis tá aqui, ó. Aqui. Então, às vezes, tá aqui. Bem colocado, porque, por exemplo, nessa formação estrutural, vamos pensar, na interdição, acontecendo a interdição, eu teria então a neurose acontecendo. Certo? Se não houve interdição, e eu e a minha mãe, eu e o objeto, somos um só, eu não tenho meu próprio desejo, então a figura de pai não está internalizada em mim porque não houve esse corte, então eu teria a psicose acontecendo. A psicose está acontecendo. que a gente chama de psicótico. De psicótico. É o louco. É o indivíduo que vai ter como ferramentas da loucura. Do jeito que o neurótico, olha, o neurótico avançou, foi avançando. Agora observa bem, o Édipo aconteceu aqui, ó. O psicótico dançou aqui. Ele mergulhou no Édipo. Na janela do Édipo ele não curtiu, ela não escapou, ele tinha que ter escapado. Ele não escapou. Ele matou o pai, ele casou com a mãe, ele tem filhos com a mãe. É o Édipo que aconteceu. Então, uma vez mergulhado aqui, quando ele enfrenta problema, quais recursos ele tem? Olha, ele só tem recursos pré-genitais. Os recursos que estão contidos aqui. E os mais primitivos possíveis. Então, aquilo que a criancinha brinca de jogo de imaginação, de escutar a voz, de bater papo, de pegar um copinho falar com o outro, de transformar as coisas tudo em animismo, um processo animista, o psicótico terá esse recurso para lidar com os problemas da vida. Enquanto o neurótico vai ter esse, ele vai ter um monte de recursos que ele foi trazendo, que são defesas do ego dele. O psicótico não tem.
Então o que acontece? Toda vez que o psicótico enfrenta o problema, o psicótico utilizará defesas psicóticas. Quando o neurótico enfrenta o problema, ele poderá usar as defesas psicóticas. Mas como a estrutura dele não é psicótica, ele terá outras defesas também. Então assim, o neurótico pode surtar? Sim. O neurótico pode de repente escutar voz? Sim. O neurótico pode alucinar, pode delirar? Sim. Em casos extremos ele vai fazer isso, porque ele está sofrendo, alguma coisa está acontecendo com ele, mas ele volta à normalidade. Porque o que se percebe? Se percebe que quem está nessa estrutura, depois de janela fechada, essa porta está fechada para ele. Então quem é normal, dito normal, neurótico, não consegue ficar na loucura. Ele vai usar recursos da loucura. Por quê? Porque os recursos não são da loucura, são recursos da minha psicossexualidade, do meu ego. São defesas do meu ego. Agora, e o perverso? O perverso, lá que eu vou chamar mais de perverso, que ele vai brincar com a palavra versão de pai, né? Perverso, né? Então, ao invés de só perverso, é versão do pai. O perverso, ele não internaliza o pai e ele não fica vinculado ao desejo da mãe. Ele se liberta do desejo da mãe, constrói o dele à luz dele mesmo. Então, o perverso não consegue enxergar o outro. Ele só enxerga a si mesmo e se constrói a partir de si mesmo, da sua forma doentia, conforme a história dele. E nesse padrão de formação neurótica, formação do sofrimento, o perverso faz o seguinte caminho. Na história dele, lembra, eu estou conhecendo o mundo pela minha história. Na história dele, em algum momento, ele se vê vítima. E ao se ver vítima, o padrão que se usa é, para eu não ser vítima, eu teria que ser tanto quanto o meu algoz. Então, se eu tenho alguém que me machuca, a única forma de eu vencê-lo é se eu for tão forte quanto ele. Então, um menino molestado aos 3 anos de idade, agora ele é um adulto. Como é que ele resolve aquele problema dele aos 3 anos de idade? Molestando crianças de 3 anos de idade. Repetindo, ele vai repetir aquele padrão como uma forma de elaborar uma angústia interna. Só que o perverso não tem a angústia como o neurótico e o psicótico não tem, como o neurótico tem. Ele não tem esse nível de sofrimento, porque ele não se coloca no lugar do outro. Ele não é sujeito nessa mesma perspectiva. Ele construiu o pai dele, né? E essa figura de perversão... Foi lá no pai. Hã? Ele não saiu da mãe, ele mas invalidou foi o o pai. Ele ficou aqui. Ficou e se retratou para si mesmo e construiu a própria história dele. E quando não tem nem... Quando ele não foi pro pai e não teve... A mãe não fez papel de mãe. Ele não teve o pai forte e a mãe não fez a função. Nós temos aí talvez a formação de uma perversão. Porque o perverso não vai estar no desejo da mãe. E o perverso não vai buscar o desejo do pai. Ele constrói o dele, da forma doentia dele. E o grande problema é que muitas vezes nós temos a ilusão de imaginar que o perverso então é um monstro, o diabo em pessoa, então é fácil de reconhecer. Não. Eu tenho perversos leves a agudos. Eu tenho um perverso que mata, serial killer. Mas eu tenho um perverso que tem prazer em colocar um prego na rua para ver o pneu do carro furar. Que legal, furou o pneu. Que ele tem prazer em machucar a outra pessoa, ele sente prazer nisso. E essa perversão, ela não surge quando é adulto. Nós estamos falando de crianças. Eu me lembro que eu... Sim, é uma das características de se identificar. Esse é o que a gente chama de psicopata. Vocês vão ouvir falar sociopata em algumas vezes. Só que isso, na psicanálise, a gente não usa essa expressão. Eu estou acompanhando um caso, mas é muito recente ainda. Só que existe uma anulação, na verdade, da filha. É uma mãe que anula a filha completamente. Assim, é uma coisa de desejo bem... que eu não tenho muito ainda o que falar, mas assim... isso seria o quê? Seria uma anulação de vai fazer minha história, vai fazer meus desejos? Mas vai... em que sentido que ela anula? O que você está achando? A sensação que eu tenho, assim, é como se a filha fosse ela. Como se a sua paciente é a mãe. Isso. E aí ela não vê na filha uma criança. Já é uma adolescente, na verdade é adulta, né? Já é uma adulta filha, só que assim, ela tá seguindo o caminho errado, tá namorando a pessoa errada, tá... Como se, tipo... como se é como se fosse uma anulação, tipo assim, como se ela depositasse todos os desejos dela na filha. A filha tem que seguir o caminho... Assim, eu tô tentando pensar
pensar, e assim, a sensação que eu tenho deu como se fosse uma pessoa frustrada e tal, mas eu não sei. Mas quando a mãe anula a filha, o comportamento da mãe é de perverso. Nós estamos dizendo que a mãe é perversa. O comportamento é de perversão. Porque eu não me coloco no lugar do outro e transformo o outro num objeto meu. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Exatamente. Só que, lembra quando eu coloquei isso aqui? Eu falei assim, lá que é uma ideia, que no momento em que a intervenção do pai acontece, ele salva a criança da psicose, mas também salva a mãe dessa perversão. Porque essa mãe está vinculada à filha, ao filho. Se alguém não cortou, esse relacionamento aqui está complicado. Tanto que ainda a sensação que dá é que um tratamento de mãe com um neném. Então ela anula, essa anulação que você está falando é no sentido de que não reconhece a criança como alguém. Como alguém, exato. É a famosa mãe que goza. Entendi. Né? Então o comportamento da mãe, eu não estou dizendo que exclusivamente ela é perversa, mas o comportamento é de perversão. O caminho que tem que acontecer, ela precisa reconhecer a filha como alguém, torná-la sujeito, assumir a ausência, o falo, e esse caminho é complicado. Tanto que o maior medo dela é perder. Tipo assim, ela vai pra viajar, vai pro exterior, tá uma loucura, assim, desse sentido de medo desse rompimento. Tanto que é uma superproteção, assim, exacerbada, uma superproteção bem doentia. Então então entendi agora. É um comportamento perverso, não necessariamente. Lembra do Joãozinho Maria? É aquela bruxa que quer cozinhar o Joãozinho no caldeirão. Entendi. O Joãozinho nada mais é do que alguém que eu ponho na gaiola e fico vendo o dedinho dele e fica gordo. E aí é a mãe gozante, a mãe que goza. Mas aí o Joãozinho O Joãozinho ele vai ser um psicótico se ele não fugir da gaiola. Se ele não for, vai ser psicótico. Se ele fugir, ele é. E esse fugir aí tem que ser nessa parte de criança ou pode ser adulta? Não, ele de criança. Ele tem que ser de criança. Até aquelas idades ali. Mas aí se ele fugir, ele é neurótico? Sim. Agora o que acontece? Ele adulto, caminhando numa dependência, aí o conto faz o caminho da fuga dele. Então, por exemplo, um menino de 6, 7 anos, que não consegue respirar, a menina, por exemplo, que precisa respirar, que essa mãe está... Os contos de fada para a menina, para a moça, agora, são contos de fada que falam de mães que morreram. Sempre tem madrasta. Por exemplo, Cinderela é um conto interessante. Porque agora, só que a Cinderela, na verdade, trabalha com o conceito de irmãs, né? Então é buscar contos de fada onde tem uma madrasta má. Que aí ela pode resolver toda a raiva na madrasta, então ela vai elaborar emoções. O conto de fada ajuda a elaborar emoções. E a filha, no momento de raiva, assim, a gente tem que deixar soltar aquele momento, não pode ficar. Fica quieta, que agora você está sendo... É muito cruel. Porque também eu fico pensando nessa filha viajando, por exemplo, se essa pessoa for pro exterior mesmo, o que vai ser dessa mãe com esse rompimento? Porque já é um rompimento já com esse comportamento perverso já totalmente estabelecido. Sim, mas ela vai sofrer a dor do falo. Ou não, né? Quem que é perversa aí? A mãe. É o comportamento de perversão. Estamos dizendo que a mãe é psicopata, né? Mas o comportamento é que eu tinha entendido toda a estrutura do filho com a mãe. Então eu fiquei pensando, nossa, mas eu tô conhecendo um que é com a mãe e com o filho. Como que faz essa estrutura? A interdição pode ter acontecido, quer dizer, a filha reconheceu o interditor, mas a mãe não reconhecia essa interdição acontecendo. Entendi. Então, na verdade, a mãe tem que retrair para si e sentir a falta, administrar a falta, viver a perda do filho. Mas se ela é perversa, ela não vai reconhecer. Se ela... Não. Deixa eu refazer a frase. Tá. Se ela é histérica, ela vai ter um comportamento perverso com relação à filha. Viver a vida que não é dela, mas na filha. Vai impor esse padrão. Então nós temos na histeria um comportamento da mulher, ou do próprio homem também, pode ser visto como uma perversão. O comportamento é de perversão. A estrutura não é de perversão. Então nós vamos encontrar pessoas histéricas que impõem padrões. Vamos lembrar de um padrãozinho simples do histérico. Perverso, ele pode... é uma pessoa
vai constituir família, vai ter filho? O perverso? Ah. Sim, porque nós Perverso, temos graus. Por exemplo, se o perverso, tenta imaginar um perverso numa história tranquila. Classe média, estudou direitinho, está lá na igreja, vai todo domingo para a igreja, seja católica, Sim, mas ele evangélica. já tem uma vida desenvolveu normal. os comportamentos de Ele perversidade. aprendeu, ele é perverso. A estrutura perversa fechou aos 6 anos, 5, 6 anos. Então, mas aí Fechado ali. ele já veio. Ele pega o animalzinho, ele vai lá, arranca a perninha do animalzinho, que legal, né? Machuca o irmãozinho. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele trazia traumas, que ele tinha um vizinho, que o vizinho pegava e falava assim, pega esse fio aqui, ligava na tomada, e o menino levava choque, e aí ele dava risada, não pode contar pra ninguém, tá? Ou, por exemplo, vem cá, corre, e puxava o tapete pro menino, é coisa de desenho, você vê, pra cair no buraco. Anjo Malvado mostra uma estrutura perversa, como é que o Calvin faz. Pica-pau. É meio perverso também. Ele sacaneia bastante. Então, assim, essa estrutura perversa, vai tenta imaginar, a pessoa teve uma vida tranquila. O Tom e Jerry, o ratinho perverso, né? Não, até que não, o pica-pau é mais. O pica-pau, ele é desses que queima, que fica rindo assim. O pica-pau foi proibido em muitos países por causa disso. Pernalonga tem um padrão também assim, de sacanear. Mas olha só, tenta imaginar um indivíduo perverso, estrutural, mas tem uma vida tranquila, com um pai forte. O que é um pai forte? Um pai que diz, não é não. Ele fala, mas ele não interditou, Você está falando perverso. Perverso. Que a gente vai chamar socialmente de psicopata. Sociopata não entra mais na estrutura de sociopatia, porque tratava-se como sociopata porque se entendia que essas pessoas cometiam crimes por estarem em sociedade. Então eles são sociopatas. Hoje o que se descobriu é interno. Estando ou não em sociedade, o padrão dele funciona daquele mesmo jeito. Então assim, não temos mais a figura do sociopata e do psicopata. Nós temos psicopatas. Mas nós vamos ver psiquiatras, principalmente psiquiatra forense, eu já escutei muito falar, o sociopata, não sei o quê, isso na psicanálise já caiu. Mas aí isso não tem uma vida normal. Sim, o pai não interditou no momento que devia interditar. Então ele pode ser tão forte que ele não fez vínculo com a mãe. E lembra, não é o pai que é a referência não é o pai que é a referência para a interdição. É a mãe que nomeia o pai. A culpa sempre será da mãe. Dá exemplo, por favor, que eu estou nessa fase. Preciso. Se a mãe transforma, essa mãe paciente essa mãe paciente da Rebeca, se ela anula esse pai, e ela é tudo para essa menina na fase de estrutura, ela é tudo, ela vive essa menina, ela engole essa menina, Total. e ela anula o pai e desautoriza, essa menina nunca encontrará no pai um rival. O pai é um banana anulado. Então, quem é que ela vai imitar? Ela é apaixonada pela mãe, se vincula com a mãe. A menina vai estar dentro do padrão de psicose. Também. Ah, a minha tá. É só nomear o pai. O que é nomear o pai? Isso, A criança precisa entender que o pai tira ela. Ela chora, até. Deixa chorar. Hoje mesmo é complicado, porque a gente Ela vai começar chorar. aqui a entrar no Você mundo. quer arrancar. Ela quer Você quer arrancar um E ele- braço de uma pessoa e falar assim, não chora. Você está arrancando dela a vida dela. Ela aprendeu que a vida dela é você, a mãe. Tudo que ela deseja, a mãe adivinha. Então é a vida. De repente, ela se decepciona porque ela descobre que ela não ela não é a mais importante no mundo. A mãe tem alguém. Ela se sente Mas também a criança é traída. uma acomodação. Ela né? se sente Sim. traída. Mas eu acho Ela que fala, quando você fala pai, não pensa só em pau, É pensa mais tipo, fácil pra trabalho, ela entendeu? ter toda Tem essa- uma coisa que não seja só eu. A criança é Por isso que perversa. a mãe, quando não deixa chorar e faz tudo. Não, eu acho assim. Não, Não, ela quer dormir comigo. Ela É só quer você dormir dizer não. comigo. Mas ele Não, você tem que aceitar a vontade dele. Ele que vai fazer esse caminho, mas autorizado por você. Ah, tá. Então, no momento em que de dormir, Você você fala, pode vai chamar, lá, eu vou e dormir ele com vai. seu pai. E você- aí ela vai interferir, simplesmente seu marido diz não. E ela vai fazer a birra dela? Claro que vai. É o jogo dela. Ela vai chorar, ela vai espenhar, ela vai gritar, vai ter febre, tudo. Não tem. Olha, você vai me desculpar, mas Ai, você gosta Precisa, você vai me desculpar, mas até uma certa idade é Só igual não, cachorrinho. aí que tá a questão. Aí você vai tentar convencer ela que ama. Por que você entra numa Daí a discussão gente que ninguém ganha? Aí
Ela vai falar, você vai olhar, vai dar risada e a vida toca. O grande problema é quando o adulto A gente sofre. se esquece que ele é adulto e entra na conversa da criança como uma criança. É diferente daquele olhar, quando você conversa com a criança, você vai para a altura da criança. Você fala para ela compreender. Crianças entendem pessoas do tamanho delas. E olho no olho. E olho no olho. Agora, quando você vai dialogar, você faz esse caminho para ela te entender. Mas você tem que entender o que ela está te falando. Ela está te dizendo assim, não quero ser sozinha, eu quero ser extensão sua. Ou seja, ela está bom essa mandando extensão isso. sua? Não. Se não é bom, simplesmente recusa. Muda de assunto. A criança vai mudar. O que ela vai fazer? Ao sentir falta, porque ela precisa sentir falta, ela busca o caminho dela. E como é que ela vai buscar o caminho dela? No caso da menina, ela vai buscar o caminho dela sabendo que o pai tem você, então o pai deve ter alguma coisa boa que você viu nele. Então eu quero também esse pai. Então ela fecha a aliança com o pai, sendo igual à mãe. Olha, cria identidade com a mãe para não perder o amor do pai. Diferente do caminho do menino. O menino rivaliza com o pai, e na rivalização com o pai, ele tem medo do pai. Então ele se identifica com o pai e abandona a mãe. Ele precisa abandonar a mãe. Por isso tem o clube do Bolinha. O menino não quer vínculo com menina, porque ele tem medo. Ele tem medo de, se ele tiver vínculo com menina, ele será menina também, porque o pai castra ele. Entenderam o caminho que acaba acontecendo? Por isso que o menino, depois de 5 anos, ele tem do Bolinha. dos meninos, só ele não faz de jeito do nenhum. Bolinha. Clube do Bolinha. Estão com medo? Estão com medo? Corta! Você corta! A filha, ela quer fugir da mãe. Corta, você vai saber os outros, vocês. Cortei. A filha, ela já tá sem relacionamento. Clube do Bolinha. A Rebeca está falando aqui que essa menina... Isso, é que é um caso que eu tô assim bem... E a Tati meio tá assim, sabe? Sem saber muito o que fazer. né? Porque a tentativa da filha é de fugir da mãe, tanto que a mãe... Mas você percebe que você está pelo fazendo o bolo, caminho né? de acolher também a menina? Porque... Você está com duas pacientes. Sim. E aí tem um grande problema. Para você ter duas pacientes, você está atendendo as duas? Não, na verdade é um caso de amizade. Não. Mas é que a gente sim, tá sim. todo mundo meio preocupado porque assim, a busca da menina, que no caso é minha amiga, é com uma pessoa, um relacionamento que é igualzinho à mãe. É uma superproteção, é um controle, onde você tá indo, onde eu sou, tipo assim, você não tem desejo. Quem tem que escolher a comida sou eu, você vai comer o que eu quero comer. Ela está buscando a mãe, né? Igualzinho a mãe, e daí a gente tá nisso daí da... E a mãe... E a mãe manda mensagem pra gente, louca, a louca. Então tá meio que nesse... Por isso que eu quis perguntar, pra ver assim, dica, como que Você anda está diante de uma mãe séria. Traz ela pra assistir uma aula do Fica louca? Você está diante de uma mãe séria. Gente, só para eu fechar esse Então, isso é um dentro da o histérico tem comportamento perverso. Tá. Viu, gente, isso é interessante pontuar. O histérico, vamos lembrar do seguinte, o histérico, ele dá conta de interpretar o que o outro deseja, vamos ver se não é esse o caminho, o que o outro deseja, e ele se torna desejo do outro. Então, olha que coisa maravilhosa. Tudo que o outro quer, eu começo a fazer aquele caminho para que o outro me deseje. Sim. E agora o outro está comendo na minha mão, porque eu sei o que ele quer. Como eu sei o que ele quer, Nossa, eu manipulo. Olha como é que isso é perverso. Então nós temos na histeria um comportamento perverso. Então durante muito tempo discutiu-se a histeria como perversão. Mas como que a gente identifica se isso é... Chegou a ser considerado. Sim, inicialmente era discutido. Então, mas como que a gente identifica? É porque Se é um psicótico ou porque o histérico se é um perverso? sofre. O histérico, ele sofre. A mãe E o sofre? perverso não. Sim, Ou ele tipo, se Volta dessa atualiza. pra você. O perverso não. Gente, só dentro dessa pergunta. Na perversão, o que acontece? Vamos só entender o seguinte, como as estruturas se fecham 5, 6 anos, Se a mãe, essa mãe, que ela começou dizendo que é perversa, ela sofre porque ela fica ligando, ela fica angustiada atrás da filha. É como se fosse uma perda mesmo meio que essa perda do falo. Como Se ela fosse perversa, ela tivesse- não ia estar. Ela não ia ter esse sofrimento, ia? Essa olha angústia. só, esse comportamento dela é compulsivo. Bem compulsivo, super protetor. Nós estamos tentando entender o comportamento. Não é E entender. por que não entra dentro da Não, mas obsessão? eu tô Não, se não, fosse não. perversa, a mãe não ia
Não, ela tem Se a como filha acabou, né? Ela ia impor, não ia sofrer, o perverso não Eu ia sofre. ficar ligando, não ia estar nem. Não, ia usar as técnicas de perversão, de chantagem A emocional. confusão é só entre o perverso e a histeria. O perverso e a obsessão, ela não acontece muito, acontece também. Porque quando é tudo. É que eu fiquei nessa É retenção. porque o obsessivo Pensei na no retenção. padrão, o obsessivo no padrão sádico, Nossa, ele impõe sofrimento. sadismo que não tinha entrado na conversa. O sadismo é a gente vai ver depois. Tá. Só pra gente entender. Só pra eu fechar aqui. Isso, eu atrapalhei, gente. Pegou? Eu atrapalhei, gente. Eu tava. Não, isso não é atrapalhar não, de jeito Não, pra nenhum. mim, Gente, observe só aqui, pessoal. Pessoal, é dentro da pergunta que você fez ainda. Nessa maturação, o indivíduo é perverso, a estrutura dele é de perversão. Então ele dá conta de ver uma pessoa morrendo, dar uma risadinha, ele não tem sofrimento. Os conceitos são dele. Mas ele teve uma vida aparentemente estável. Assista a série Hannibal, vocês vão ver isso acontecer. Né? E agora, o que acontece? Esse indivíduo pode se casar, pode ser chefe, ele pode ser pastor, ele pode ser padre. Ele vai ter uma vida normal. Ele talvez seja um excelente pai. Vai criar o filho certinho. E no dia que esse filho aprontar com ele não tem nenhum remorso em expulsar o filho da casa e não sofre. Tem gente que é assim mesmo. Isso é perversão, isso é psicopatia. A diferença, o que vai fazer com que o indivíduo seja um serial killer ou seja uma pessoa com esse padrão, é a história dele. Então, se você pegar o Fernandinho Beiramar e colocar ele numa família organizada, com alguém vigiando ele certinho, talvez ele seja... Os psicopatas na cadeia são perfeitos. Não, mas tem que botar o Aécio, que é o patrão dele, não é um. Se você colocar na cadeia, ele vai ser exemplar. Vai ser o exemplar. perverso fechou aonde? Não, todos fecham 5, 6 anos. Sim, aqui. sim. Todos fecham. Não, ali o psicótico, ele não chegou no falho. Pô, se o Não, todos fecham nessa fase. O que acontece? O psicótico só chega até aqui. Então, isso que eu estou te falando. O psicótico... Ele só criou ferramenta até aqui. Daqui ele não tem mais. E o perverso? O perverso, ele vai Passou por através de todas essas ferramentas, não de sofrer, ele não sofre. Não de sofrer. Ele é oco. O perverso não não teve é ruptura. Hã? O pai, ele teve Não teve. Ele é o próprio pai. Entendeu, gente? Então o que acontece? Quando a gente vê pessoas más, sem remorso, nós estamos diante de estruturas de perversão. O perverso não se coloca no lugar do outro. Entendeu? Ele não tem as emoções do outro. Ele dá conta de ver a mãe morrer e fala assim, fazer o que, né? A vida é assim. E pronto. É o perverso. Então ele dá conta de, por exemplo, deixar o filho pede socorro. Ele diz, olha, sinto muito, minha parte eu já fiz e tchau. E o histérico, o obsessivo, se ele entender que ele tem que abandonar, ele abandona, ele sofre, ele tem culpa, ele vai fazer terapia, ele enche a cara, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai romper, por uma questão talvez de certo, né? Tem que romper, ele rompe, mas ele sofre. Intensivamente, naquele neurótico. Enquanto que o perverso não sofre. Ele tomou a decisão por tomar a decisão. Ele não pode sofrer frustração. Perversos são suicidas. Ah, então, mas Eles eu tô voltam aqui, ó, lá em atrás. 2014, você falou, o psicótico é frustrado. Ele não suporta a frustração. Então, ao ser frustrado, ele rompe com a própria sanidade. Então, ele pode matar. Por que o perfeito Mas ele pode voltar Ele não atrás. suporta a frustração. E se ele não se importa com nada? Ele não aceita sofrer. Com ele não Ele suporta não as sofre coisas pelo pra outro. ele não se importa com o outro. É ele. Então, por exemplo, você pega um psicopata, estuprador, prende ele numa cela e ele pensa, vou pra cadeia, vão acabar comigo. Ele se mata. E ele se mata mesmo. Eu já li vários casos. Mas ele volta, por exemplo, volta. Aí é o Sexta-feira 13. Não, por exemplo. Aí é o Jason. É o Jason Júnior e o Jason X. Isso aí é o nome que a gente deu pros ex-maridos. São os Jason. Por exemplo, ele
ele tem uma decisão formada. Mas se ele for perder alguma coisa, Às vezes ele não. manipula e ele volta atrás Dependerá do dos jeitinho que ele não transpareça que ele tá perdendo. Que ele tá voltando atrás da situação. Depende do QI dele. Ok. Se ele é bem inteligente, ele ele vai exatamente isso. manipular. Vocês lembram que passou uma novela que era a Sabatella, Letícia Sabatella, que fazia o papel de uma psicopata? Sim. Em que ela. Acho que é Caminho das Índias, isso. Então ela Eu só fiz arquiteta. psicologia por causa dessa novela. Hã? Eu fiz psicologia por causa dessa novela. Foi uma das melhores novelas que trabalhou esses conceitos de psicopatia, né, Ah, de aquela psicose frase, e de neurose. O narcisismo entra dentro da psicopatia. O narcisista, ele está Narcisista. no campo da histeria, Mas ele com um pezinho na psicose, não na perversão. Eu nunca Pezinho. fui. Ali ele põe pet, ele não tem alguém, ele precisa que o outro reconheça como alguém. Mas ele vai e consegue voltar, né? Sim, ele tem salvação. Tem que pegar essa parte do vídeo ali. Mas ele pode também entrar na parte Pode, ele psicótica. vai crescer o pobre. Não quer? Perverso? O perverso? Fala no comecinho da frase. O Narcisista? ele pode também ter uma coisa. Não? O narcisista é vazio de si. Ele é se vazio de localiza no outro, ele precisa que o outro enxergue ele para ele existir. E o perverso não de precisa espelho. do outro. O perverso não, o perverso ignora. Todos os outros são objetos. Ele não tá nem aí com a opinião do outro, Não. na verdade. Não O narcisismo precisa. não, ele não sabe que ele tá Não. bonito, mas quem pra ele tá bonito Ele pra não quê? precisa Pra você. dele. Eu trabalho com Mas ele processo. depende do aval do outro? Não, O o narciso. perverso? Não, narcisista. Sim. Sim. O tempo todo. Ele tá lá na academia, ele não tá falando assim, nossa, eu tô ficando forte. Sabe como ele tá pensando? Nossa, será que estão vendo meu músculo? Ele não põe a roupa bonita e fala assim, nossa, qual essa roupa fica bonita pra mim? Nossa, será que vão notar a roupa que eu tô colocando? Aí faz selfie, põe no. Faz selfie, para mostrar para que o outro, quando aí o pessoal está curtindo, fala, opa, eu existo. Ele não existia até que o outro visse. O narcisismo, Não vou curtir mais normalmente ninguém, até aquela conversa de autoestima baixa, na verdade. Como se fosse tão necessidade, não é uma coisa meio assim? A autoimagem dele Ele é tão negativa que ele precisa de precisa que muito o outro pra reconheça se ele. notar. O problema do narcisismo não é o problema do espelho, né? Ele valoriza o físico. Ele precisa descobrir como ele pode ser visto. O físico vai ser um caminho. Ou a O inteligência, narcisismo, né? E o narcisista, ele é a ruptura fraca do pai? Há uma inserção fraca do pai. Ele não carrega uma imagem simbólica. Sempre a imagem de quem me vê. Ele continua preso a que a gente vai chamar de imagem especular. Quer dizer, a imagem que se criou no espelho. Então, 1 ano e meio eu crio a minha imagem devolvida pelo espelho. Aos 3 anos eu crio a imagem de quem eu quero ser. Então as perguntas são mais ou menos, quem eu sou, quem eu quero ser. Quem eu sou é o que o espelho me devolve. O que eu vejo no espelho? Mais ou menos assim, quem eu vejo no espelho? Então eu sou quem está no espelho. Então, eu não sou eu sou quem está no espelho. Eu sou o reflexo. vendo Esse é a mãe, narcisista. ó, Não, o o espelho. olhar da mãe. porque Não o olhar é da ver a mãe. mãe, é o olhar da mãe. Ele veio para aqui para ir para o pai, mas ficou aqui, mas não é o perverso. Não, Ele não é ficou meio perverso. perdido para cá. Ele não consegue Aí- escapar do olhar da mãe. Sim. Então o pai não foi tão. O corte Não foi ainda deixou um pedaço de cordão umbilical, ficou com a cordinha presa. Por isso que ele é histérico, né? Ele vai para dentro do campo da histeria, porque ele vai trazer ou para o corpo, ou ele vai trazer para o comportamento. Ele escapou da Diferente da perversão. O perverso não. Ele escapou Não, o perverso não está nem aí para o outro. Ele se mata não é porque ele tem remorso. Ele se mata porque ele não quer É sofrer. diferente do suicida depressivo, é totalmente diferente. O Aquele que é suicida meio- não quer morrer, o depressivo não quer morrer, ele quer acabar com o sofrimento dele. É diferente daquele suicida. morte, vocês não leram o artigo. Eu li. Entendeu? Só a Leslie que leu, tá vendo? O quê? Aquele No lá artigo do suicídio. Ah, eu comecei. Do livro. No livro. É, eu Saiu o livro. comecei. Mas Saiu o em livro. casa. Mas você estava na palestra. Eu tava. Mas é que eu não falei nada lá. 20 e poucas páginas, eu falei em meia hora com um monte de mosquito em volta de mim. Não porque eu estava sujo, mas porque era muriçoca até dizer chega.
Gente, só pra gente Assim, avançar eu mais tenho um pouquinho. tempo. Mas foi bom. Não foi ruim, não. Me rendeu um artigo. Então, gente, olha só. A compulsão histérica se resolve imediatamente quando é explicado. Olha o que o Freud vai percebendo. Uma vez que o histérico esteja ciente do porquê da compulsão dele, acaba a compulsão. Isso que foi. Uma vez que o histérico é conscientizado do porquê daquela compulsão, ela acaba. Olha que beleza. Então, Só que ele não está curado. Nós estamos do Freud da catarse. Nós estamos do Freud antes da psicossexualidade. Nós estamos do Freud da abreação, da hipnose. Esse é o Freud. Não esqueça que antes desse artigo aqui, ele foi fazer vários artigos explicando como a hipnose é importante. Esse é o Freud de 1888, diferente do Freud de 1921, que vai trazer novos conceitos, a questão do Édipo. Então nós temos 20 anos de espaço para a teoria psicanalítica crescer. Mas nesse momento, o que ele percebe? Olha, a compulsão histérica se resolve imediatamente quando é explicado, tornada inteligível. Essas características são assim, em essência, uma. Não tem nada a ver com aquilo que você me explicou até na aula passada da fala, que não é essa fala ainda nesse... Não, ainda não. Então essa expressão explicada não é essa parte da fala? Não. Não é dele falar, é do próprio terapeuta direcionar e aí ele entender porque o sintoma aconteceu. Que é aquela coisa da hipnose ainda. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Perfeito. Entenderam, né? Porque na última aula foi perguntado assim, mas quando na hipnose, a hipnose busca, fala, né? Ela é direcionada, é pontual e não tem os processos da psicanálise acontecendo ainda ali. Tá? Você está fazendo ou não? Não, tem que fazer o... Você fez um curso? Eu fiz o curso. Eu sou hipnólogo sem experiência. Ah, Sabe quando você termina a faculdade e não faz aqui, nada? cobaia. Aí eu montei o grupo. Não, sabe? eu quero ser cobaia. Temos que começar a fazer o grupo. Porque no grupo é pra gente começar a fazer os exercícios. Praticar. E praticando. Eu consegui levar uma pessoa para o transe profundo e alguns assim para... mas daí tem que desinibir, porque se o hipnólogo foi inibido, eu serei o Rita. Ele é bom, hein? Aquele cara é bom. Aparecimento, não entro, né? Mas depois que ele me contou que ele conseguiu escapar de um assalto com hipnose, eu falei... Quem, você? Hã? Ridão. O bandido chegou para um assalto, né? E ele com a esposa no carro, ele pegou... ele mostrou o que acontece no inconsciente, né? Vocês lembram de um programa? É dentro disso, tá? Um programa da televisão. A minha cabeça vai dar muito. O cara chega e fala assim: você sabe onde é que tem um posto de gasolina aqui? Aí a pessoa fala: tem que virar à direita. Ah, virar à direita? É que eu quero ir lá para comprar gasolina para jogar no mendigo ali. Vocês lembram disso que eles fizeram? Acho que foi fantástico. Aí eles não lembram. Aí a pessoa não só. Aí vinha a pessoa: o que ele te pediu? Onde é que tem um posto? Só falou isso? Só isso. Aí mostrava a filmagem, ele falou para você que queria um posto porque ele queria gasolina para colocar no mendigo. Eu não escutei isso. E estava gravado. Aí ele chegou assim: onde é que tem um banco 24 horas? É que eu quero colocar uma bomba lá para explodir ele para pegar um pouco de dinheiro. Aí a pessoa chegar. É? 19? Na posamento do cotovelo, assaltaram lá o banco do Itaú. Ah, foi aquele ali? Foi aqui em Londrina? Foi, eu não sabia onde tinha sido. Cotovelos. É no prédio que eu atendo, explodiu. Nossa, Não foi. Não, assalto. Não, é assalto. Assalto, três, né, que entraram ali. Mas, gente, isso tudo é com base na hipnose. O Ridão, o que ele fez? Entenderam Sim. o que acontece? O inconsciente da gente é preguiçoso. Então, o que acontece? O que ele fez? O Ridão, o cara falou assim: é um assalto. Vou deixar um pouquinho. Ele falou assim: eu estou vendo que você está me assaltando. Você está nervoso. Calma, você está nervoso. Baixa essa arma agora. O cara baixou. Estava hipnotizado. Ele percebeu que o cara está hipnotizado. Por quê? Porque o padrão de hipnotizar, você traz duas verdades indiscutíveis. E a terceira que você falar, seu inconsciente aceita. Então ele colocou a primeira verdade. Você está nervoso. Você quer dinheiro, né? Você falou duas verdades. A terceira, o inconsciente aceitou e obedeceu. Igual eu, o cara Aí abriu meu portão. O cara baixou a arma, ele pegou no carro e foi embora. Pega, Nina. Pega, Nina.
A terceira, o cara olhou pro cachorro e saiu correndo. Ele é um pitbull. E a menina só olhando assim. Eu não sei aquela vez que eu fiquei olhando pra ele. Gente, o aparecimento da... olha que nome gostoso de se ouvir, tá? Já ouviram? Absurdidade e incongruidade. Já ouviram absurdidade? É aparecimento, tá? O aparecimento da absurdidade e da incongruidade. Olha só, o que é isso aqui? Antes da análise, olha só. Antes da análise, isso aqui é uma historinha que ele vai contar. Essa frase está aparecendo em espanhol, né? O aparecimento da absurdidade e da incongruidade. Alguém lê pra gente, por favor. Vocês têm um texto. A historinha. Antes da análise, Antes da análise, há uma ideia excessivamente intensa que irrompe na consciência com demasiada frequência, provocando a cada vez o pranto. A pessoa não sabe por que chora diante de ato, acha absurdo, mas não consegue evitar. Dá uma pausinha. Olha só. Uma pessoa não fez análise ainda. Tá? Ela tem uma ideia. Essa ideia é intensa, é descabida, ela fica vindo à mente. E quando essa ideia vem à mente, ela começa a chorar. Eu tinha um paciente que eu falava para ele assim, ele morava em Valparaíso e trabalhava na Asa Norte. Dá mais ou menos uns 60 quilômetros quase. Ele fazia esse trajeto todo dia. E falando sobre relaxamento, que ele ficava tenso, eu falava assim, uma musiquinha. Aí eu descobri que ele não escuta música clássica, calma. Por quê? Quando ele começa a escutar música, ele começa a chorar. Mas por quê? Não sei. Colocou música clássica, ele começa a chorar, e não para mais de chorar. Tá? Mais ou menos isso. Aqui parece uma situação absurda. É mais ou menos assim, tem pessoas que tomam café, tem uma amiga, se ela sentir cheiro de café, ela passa mal. Mas por quê? Você tomava café quando criança, né? Mas assim, ela passa mal. Então, situações absurdas. Avança, vamos ver, continua. Depois da análise. Depois da análise, descobriu-se que existe uma ideia B que, com toda razão, é motivo de pranto. E que, com toda razão, se repete frequentemente enquanto a pessoa não pratica contra ela uma determinada ação psíquica bastante complicada. Então, o que acontece? Ele descobre, na análise, que algo aconteceu, que não é tem nada a ver, aconteceu algo que, quando aconteceu, e ela descreve aquilo, ela chora. Avança aí. O efeito de B? O efeito de B não é absurdo, é inteligível para a pessoa e pode até ser combatido por ela. B mantém uma relação particular com A. Aí vem a questão. Então seria mais ou menos assim. Lápis, que eu vi escrever aqui. Existe uma história, que nós chamamos de A. Essa história é incongruente, ela é absurda, é inteligível. É mais ou menos assim. Todas as vezes que eu passo pela Ayrton Senna da Palhano, eu começo a tremer. Por quê? Não sei, eu passo lá, começo a dar uma taquicardia, não sei o quê. É inteligível. Aconteceu alguma coisa com você? Não aconteceu nada. Entendeu? Bom, na análise descobre-se que um dia esse indivíduo estava passando no autódromo, levou um susto, quase capotou o carro e estava nesse momento... ele estava dirigindo, estou brincando com a história, estava dirigindo, escutando rádio e de repente ele ficou sabendo que o Ayrton Senna morreu e ele começou a tremer, né, de tristeza. Ayrton Senna, história B. Essa história é inteligível, ele gosta muito do Ayrton Senna, tinha empatia, era um ídolo para ele, etc. Então todas as vezes que você fala do Ayrton Senna, ele tem um motivo para entristecer, ele perdeu um ídolo dele. Ele não tem motivo para passar na Avenida Ayrton Senna e tremer. A mente dele cruza as duas situações. Pensar em B é rejeitada porque dói muito. Então, como é que ele resolve? Toda vez que pensa em A, ele tem a reação de B. Encobridora, é o que a gente aprendeu. Que vai ser o que ele depois colocou como lembranças encobridoras também. Exatamente. O vínculo, o mecanismo é o mesmo. As Ele só vai mudando a teoria. Exatamente. Vai trazer uma outra história que, na verdade, aí enquanto você ficar focado, aí vai para o hipnólogo. O hipnólogo, se ele tiver uma perspectiva dinâmica, ele vai fazer o caminho correto.
Mas se ele não tiver, foi hipnose de rua, alguma coisa assim, ele vai, não, então olha, agora você está na Avenida Ayrton Senna, você está tranquilo, hipnotiza, sugestiona, o indivíduo passa aqui pela Avenida Ayrton Senna, não tem mais tremedeira, curou. Não, ele tem um outro problema, que vai ter que se manifestar de uma outra forma. Por quê? Porque eu tirei um recurso. O PNL também aborda isso, né? Sim, É uma abordagem da PNL. A análise comportamental Então, é psique, corpo e É. emoções. né? A gente fala de aparelhamento de estímulos. Exatamente. Continua. Pois houve uma ocorrência que constituiu de A mais B. E bem mais A foi uma circunstância incidental. B foi apropriado para produzir um efeito duradouro. A reprodução desse evento na memória tomou agora uma forma de tipo tal que é como se A tomasse o lugar de B. B tornou-se um substituto, um símbolo de B. Daí a incongruidade. Na verdade é A, né? A tornou-se o substituto. Né? Um símbolo de B. Era um pouquinho. Então aqui tem que corrigir? Não Na é verdade é A. A gente tem que corrigir, porque no texto está escrito errado. então, Do próprio aqui é texto A. errado, mas é A. A tornou-se o substituto, um símbolo de B. Daí, Vamos corrigir Freud estava errado. A é acompanhado de consequências que não aparecem adequadas, que não se enquadram nele. Então nós temos aí uma discussão de que as cenas podem ser alteradas. Quando o histérico chega com isso desproporcional, eu só vou interpretar o que eu estou vendo. É desproporcional. Mas isso que ele está fazendo desproporcional remete ele a uma outra história. Por isso, aí o que acontece? Só para a gente antecipar, que eu acho que o nosso horário já está avançado, mas olha só, se eu peguei a história de B, estou usando A como símbolo, a energia, eu tenho energia de A, mais a energia de B. É muito intenso. Entendi, então é bem diferente. Então eu potencializo o sofrimento, por isso o histérico é compulsivo e há uma intensidade muito grande. E por que eu nunca resolvo? Porque eu nunca chego no verdadeiro problema. Como eu não chego no verdadeiro problema, eu fico repetindo. Mas necessariamente todas as intensificações que o histérico faz tem essa somação? Tem, porque vira padrão. Vira padrão de estilo de vida. Entendi. Então ele vai estar sempre intensificando, porque é uma forma, a energia, o sofrimento está guardado, retido, e ele fica se manifestando em outras Pode coisas. existir vários As? Sim, Ah, tá. vários Desculpa, As. eu te cortei. Mas aí que está a questão. Esse Freud inicial, depois ele vai desanimar disso, porque ele vai ter que ficar correndo atrás de um monte de A. Porque sempre vai surgindo. Ele curou um, surgiu outro. Curou um, né? Aqui nessa parte, a formação do símbolo, ele vai colocar que isso tudo tem a ver com o símbolo. Em que altura ele começa a desenvolver essa mais Então isso, em 1921 ele muda esses conceitos, ele altera, né? Nesse momento aqui, ele ainda está trabalhando muito o conceito da catarse. Isso é catarse. Eu repito, eu busco a abreação. Essa abreação é, trago para fora, aí eu resolvo. Gente, só vamos avançar, acho que dá tempo de avançar, que horas são? Falta 1 minuto para 10 ou 1 minuto para 10 e meia? 10h30. Então, eu só vou introduzir a questão do símbolo, e aí a gente continua depois a discussão, não sei quando. Né? Um soldado é capaz de se sacrificar por um farrapo multicor preso a um mastro, porque isso se transformou para ele num símbolo da sua pátria e ninguém considera isso neurótico. Quer dizer, o indivíduo veste a camisa, que ele está falando do time, né? Veste a camisa do time, se mata, isso é normal. Né? O indivíduo coloca uma suástica e aí ele sai matando judeu, matando negros, né? E tudo normal, porque ele está vestindo uma camisa. Né? Irracional, mas é normal. O símbolo histérico vai se portar de uma outra maneira. Olha, há uma construção. O cavaleiro que se bate pela luva de sua dama, o cavaleiro que se bate pela luva de sua dama sabe, em primeiro lugar, que a luva deve toda a sua importância à dama. Esse é o caminho correto. O policial, por exemplo, ele é respeitado não porque ele é um policial, porque ele é agente de polícia. O poder de polícia é do Estado. Né? Então, esse é o caminho. Eu uso o uniforme me identifica e diz não é o objeto que é importante, é o que ele vai indicando. Então, a luva não é mais importante que a dama. A luva só é importante porque ela veste a mão da dama. Né?
Em segundo lugar, sua veneração pela luva não impede de modo algum de pensar na dama e de servi-la de outras formas. O histérico que chora por causa de A, lembra da história antiga? Não percebe que isso se deve à associação A-B. Essa percepção só aconteceu no processo analítico. Sendo que B não desempenha o menor papel em sua vida psíquica. Nesse caso, a coisa foi completamente substituída por um símbolo. Esse passou a ser o símbolo do problema dele. Essa confirmação está certa no sentido mais estrito. Nós podemos convencer-nos de que sempre que é evocada do exterior ou por uma associação, alguma coisa que de fato deveria catexizar B, eu vou passar um contexto de conceito de catequização, em seu lugar aparece A na consciência. A rigor, pode-se deduzir a natureza de B a partir das causas provocadoras que de maneira marcante suscitam o aparecimento de A. É mais ou menos assim, todas as vezes que a emoção me leva para cá, eu, histérico, não consigo ver B. Eu vejo A. Então, quando o histérico sofre, ele está sofrendo por B. Quando o de fora vê, acha ridículo porque ele vê ele sofrendo por A. A só é símbolo. Entendeu? Então, que a gente viu, né? É o que eu estava falando aqui. Não tem cura. É algo. Tem cura? Tem. Da patologia, tem. Da patologia. Da neurose histérica, não, é estrutural. Isso que mas eu da falo, eu patologia, achei que era sim. estrutura. Não. A estrutura não é doentia. A estrutura leva para um processo daquele tipo de adoecimento. Lembra, quando a gente estudou psicopatologia do cotidiano, ele estava dizendo assim, o sofrimento psíquico acontece com todo mundo. E tudo dentro da sua própria estrutura. Só que é dentro de uma normalidade. A vida é sofrimento. Agora, nós estamos falando de pessoas que alteram a vida, perdem casamentos, perdem relacionamentos, não conseguem mais ter nada na vida, por quê? Porque aquele comportamento daquela pessoa comprometeu. Então, esse padrão é patológico. Então, isso tem cura. Entendeu? Entendi. Mas ele vai continuar sempre sendo histérico. Sempre terá o jeito histérico de agir. Entendi. Porque A ele psicanálise vai ficou libertar dentro isso. daqueles lotezinhos, né? E A natureza ele vai de B- desenvolver essa histeria, tem mais ou menos uma criança, tem Se estrutura. desde pequenininho. Sim. Criança histérica, adulto histérico, obsessivo. A criança já tem essa vivência. Então, olha só o conceito na catexia B, a coisa foi completamente substituída pelo símbolo. O que é uma catexia? Catexiza. A catexiza B. Catexiza. Então ele está criando uma catexia. Quando A catexiza B, eu não vejo mais. Agora eu entendi, eu estava pensando em A como artigo. Tá, não é a catexia. Eu B. também. É o A e B. Seria mais ou menos assim. Lembra aquele que aprende matemática, né? Eu tenho duas incógnitas, eu tenho X e tenho Y, né? Então, X é igual a 2Y mais 4. Lembra? Ele faz isso? Então, como é que eu defino isso? Então, eu vou, se X é igual a 2 mais 4, que eu coloco lá assim que X é igual a... Eu pego e substituo aqui, coloco, lembra disso? É mais ou menos isso, eu não enxergo mais as coisas. Eu vejo a incógnita que você colocou no lugar dela. E isso é uma catexia. Então, o que acontece? Esse indivíduo, sem processo analítico, ele vai chegar no médico e vai falar assim, eu estou com uma dor nas costas, eu estou com uma dor no ombro, eu estou com uma gastrite. Olha, ele converteu para o corpo algo, aquilo que a gente está buscando como história. Agora, se a conversão, se a histeria é conversiva, aquilo vem para o corpo. Então, por exemplo, no dia em que ele estava vendo uma situação complicada, que ele sofreu, aquele dia, por exemplo, ele viu uma pessoa corcunda. Estou brincando aqui, né? Corcunda. Aí o que vai acontecer? Aí ele começa a ter dor nas costas. A dor nas costas só se remete a um evento mnemônico. É isso que o Freud diz assim. Os mecanismos mnemônicos são imutáveis, estabilizados. Então eu trago para o corpo alguma coisa que me remonta àquela situação. Então por isso que eu preciso entender o conceito de catexia. Processo pelo qual a energia libidinal, isso aqui está lá no Rodinesco também, tá?
energia libidinal disponível na psique, é vinculada... Eu passei o cenário da evidência para vocês? Passei para a turma 2018, né? Tá traindo. Eu estou traindo vocês, eu tenho que mandar. Então alguém pede, fala, cadê Orlando? Eu mando. É porque lá alguém pediu para... O processo pelo qual a energia libidinal, a energia de prazer, né, disponível na psique, é vinculada à representação mental de uma pessoa, ideia ou coisa, ou investida nesses mesmos conceitos. Tudo que se referia ao sofrimento aqui, pus aqui. Aqui ficou vazio. Então quando acontece isso? Aí você não sofre. No que deveria sofrer, não sofre. E naquilo que não tem nem lógica sofrer, sofre muito. Ai, meu Deus. Esse é um comportamento da... Em suma, A é compulsiva, e B está recalcado, ao menos na consciência. Então, eu não consigo lembrar disso, não sei, não tem vínculo, entendeu? Então, nada, tem só... Vai correr agora. Eu tenho os ganchos mnemônicos aqui para fechar essa posição. Eu queria estar correndo um texto corrido fora, mas eu coloquei como amarelo. O que eu tenho como amarelo é que eu preciso falar para vocês, que é bem importante. Sabe? Então, o processo psicopatológico é um processo de... Você tá? Não. Antes do insuma. Gente, amado. O processo patológico é um processo de deslocamento, tal como vimos a conhecer nos sonhos, ou seja, um processo primário. Então, o que começa a acontecer no sofrimento do histérico é o mesmo processo de deslocamento. São 6, a gente chegou no final do 1 agora? Vai dar tempo, né? Mas tá ótimo, eu acho que os não, mas desenhos olha, já que ela falou hoje, Vamos eu lá? É, inteiro porque mesmo. eu tenho que sempre desenhar. Tá vendo? É pessoal. Tá bom, vai também. Senão, Nós vamos ter que ficar para a semana que vem Se vocês querem, eu vendo meu caderno de 2014 que desenhava tudo, ó. Vai ter que ficar pra semana. Eu vendo meu caderno de Última 2014. definição, fechamos nessa definição. Tá? Então, se A Nossa, é compulsivo, B é recalcado. Olha o que é recalque. Para Freud, recalque designa processo que visa manter no inconsciente, não posso lembrar, todas as ideias e representações ligadas às pulsões e cuja realização produtora de prazer afetaria o equilíbrio do funcionamento psicológico do indivíduo, transformando-se em fonte de desprazer. O recalque é constitutivo do núcleo original do inconsciente. O que está aqui, eu não posso saber. Mas está aqui. Então, o que ele fez? Ele achou um link, um caminho. Então, eu lembro sempre disso aqui. Aí eu começo a viver isso aqui. Essa é a minha histeria. Esse é meu teatro. Então, o histérico tem um jeito histérico de ser. Esse não tem jeito de acabar com isso. Mas ele tem um jeito histérico de sofrer. Ou no corpo dele, ou nessa atuação dele. Ele vai fazer esse caminho. Ele vai ter um papel. E esse papel visa elaborar isso aqui. Como ele não atinge isso aqui, está recalcado, ele vai ficar sempre repetindo. Numa frequência menor, todo mundo pode ter isso aí. De repetir? você fica superando, não? Você melhorando. melhorando o B e passa pro A. Isso é claro que eu qualquer um. Sim, mas esse é o processo do recalque. Esse é o processo do recalque sempre. Ela está colocando o seguinte, mas isso a gente... Não é só no histérico, né? O Ou seja, histérico nós faz todos esse temos caminho. algo de histérico. O obsessivo faz outro caminho. Ele vai Todos nós temos alguma... alguma Alguém. coisa. Eu estou toda hora eu tô me identificando aqui. Algum problema eu tenho. Você tem, Você é normal. Você é normal, você é normal. Ela perguntou assim, você é normal? Eu falei, não estou tentando descobrir. Não, existe ninguém normal, não. Eu caí em todos já. O outro tem. Alex tá tomando. O histérico é o canceriano. Ah, quem é canceriano aqui? Eu sou canceriano. Tô brincando. O histérico é o canceriano. Tô brincando. Eu também sou Cega, canceriana. Pensava que minha mãe era É quase isso. Assim, brincando, mas assim, é quase. Não, tô pensando que minha mãe é câncer. Ela é câncer
com ascendente. Você faz uma astral também? A única coisa que eu sei é que eu sou câncer, só isso que eu sei. Você gostou daquela? Então eu sou bem de olho. Ela é Não, só o câncer, todos os signos. Mas Tem um lado negro, um lado mas eu também, é o emocional, bem. Você passa É mais bem carinhosa, bem mãe, bem. não é carinhosa. Bem dramática, bem. Sei lá. Tem um ascendente dela lá, né, câncer? Não faz. Você faz um negócio dela na marca. Eu sei, mas eu quero ter. Não, então não é o ascendente dela, é em outro lugar. A lua dela foi pro lugar. A lua dela Eu vou ver se você está confirmar. Não deu certo? Não deu. Falando, A Lélia também. Tchau, tchau. Você vem sábado? Aula sábado, vai ter? Aula sábado. O que? Tem aula sábado. De obsessão. Aí, ó. Se quiser ficar doida, você